E este é um dos maiores, você comentou em algum momento, qual que é o maior erro, né? Para mim, um dos maiores erros é esse. Qual é o maior erro do brasileiro em relação à finança? Cara, tem alguns, né? Inclusive a gente tem muita crença limitante. O maior erro é achar, por exemplo, que pobre não sai da pobreza. Sai. Meu canal, esses dias eu fiz um post lá no story lá, né? Pessoal, seja sincero, comenta aqui. O conteúdo do meu canal tem te ajudado a sair da pobreza? Aí eu fiquei no mau cagaço, né? Porque depois que eu lembrei que todo mundo pode ver os resultados, né? Daí eu falei, cara, não só falta a maioria tava não, né? Cara, acabar com o canal dele. Eu não lembro quanto, mas tipo assim, 95% falou que tá conseguindo. Então dá pra sair da pobreza. Só que não vai ser gostoso. O sair da pobreza envolve trabalhar mais, curtir menos. Só que é uma etapa da vida pra você mudar. Aí um negócio que eu ia falar lá atrás que eu acabei esquecendo. Eu gosto de separar a nossa vida em dois momentos. A fase de acumular e a fase de usufruir. Tá. Fase de acumular é aquela fase que você não vai gastar. Não, mas eu já tenho. Mas não interessa, você vai juntar. Você vai juntar, você vai montar seu patrimônio. Você vai ter uma reserva de emergência de pelo menos 3 mil e começar a investir no mínimo 5, 10 pau. Fez isso? Aí você vai começar a entrar na fase de usufruir. Que é, hoje eu já tenho minha reserva, quitei minhas dívidas, tenho uma grana investida, ou seja, não sou mais pobre. Endividado, não tem dinheiro nenhum no banco e trabalha só para pagar conta e boleto. O cara resolveu isso, ele vai poder começar agora a entrar na fase de usufruir. Só que as pessoas, elas querem usufruir antes de acumular, antes de montar um patrimônio. Por quê? Porque a vida é uma só. Eu mereço. Quer aproveitar logo. Eu posso morrer amanhã. Não morre, né? Então, respeite essa etapa. Morreu e tá lá. Não, ele vai morrer pobre, né? E daqui a 50 anos, né? Então, respeita esse processo, essa fase de acumular, que dependendo do quanto você der uma ripa ali para trabalhar e fazer renda extra, pode ser um período de 1 ano. Pode ser menos do que tu imaginava. Muito menos. Cara, tem um vídeo, e eu acho legal, Duda, eu falar as coisas aqui, porque tudo isso que eu tô falando pode ser confirmado nos vídeos do YouTube, nos comentários. Tem um vídeo que eu fiz lá no canal, em dezembro ou janeiro desse ano aqui, que era assim, como sair da pobreza até 2025. Tem uma galera que agora Mano, tá batendo... você vai ver nos comentários, tem um monte de gente falando, Duda, em setembro eu já fiz o que eu achava que ia ser só em dezembro. Teve gente que, o vídeo foi lá em janeiro ou dezembro do ano passado, teve gente que comentou lá, e tá lá, é só ler. Chama assim, como sair da pobreza até 2025. Tem gente que comentou, Duda, eu fiz, o vídeo não é moleza, é isso aqui. Vai fazer renda extra, caramba. Vai procurar alguma outra coisa para aumentar a tua renda. Para de gastar com idiotice, para de ficar indo no shopping, caramba. Você quer sair da pobreza ou você quer comprar roupa? Mano, e se firme mesmo assim, sabe? Um monte de gente lá falando, Duda, em junho eu já quitei minhas dívidas e montei minha reserva de emergência. Em metade do prazo que eu falei que era possível. Só que vai ter o quê? Esforço, empenho, prioridade, disciplina. Falar não para muita coisa. Só que é melhor você falar não por um tempo, ter uma vida chata por 1 ano e sair da pobreza, do que continuar todo cagado até morrer. Sem dinheiro, sem nada, sem reserva de emergência, viver agoniado, dependendo de limite. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito. Você tem que dar seus pulos sem ficar dependendo de governo. Não espere que o governo vai resolver teu problema. Se fosse o Bolsonaro, se fosse o Lula, se fosse meu avô. Cara, não adianta. Tem gente que tá desde Itamar Franco esperando que o governo resolva a minha vida. Eu conheço gente que ficou rico na gestão da Dilma, conheço gente que ficou rico na do Lula, gente que ficou rico na do Bolsonaro, mas não foi por causa de Lula ou Bolsonaro, foi porque a pessoa fez alguma coisa. Então é óbvio que o governo tem que ajudar, mas não é o que parece, né? E eu não posso ficar só esperando que aconteça algo. Faz alguma coisa. Então, primeira coisa, com relação à política e economia, eu falo, dá seus pulos sem ficar esperando que alguém vai fazer algo por você. Vai ter que dar um jeito, né? Outra coisa, a economia, ela pode influenciar muito nos investimentos. Então, de acordo com o que acontece no mundo da economia, taxa Selic, que é a taxa de juros, alguns investimentos podem ficar melhores e outros piores. De acordo com o cenário econômico, alguns investimentos vão ser mais interessantes do que outros. Então, assim, se você pega um país que está só fazendo cagada, o que é importante? Você começar a investir em outras moedas, investir no exterior, investir em ações dos Estados Unidos, investir em dólar, em euro, em criptomoeda, em Bitcoin. Então, não necessariamente influencia no meu trabalho. O que acontece é que, de acordo com o que está acontecendo na economia, eu tenho que produzir vídeos falando, galera, aconteceu isso, então agora o ideal é você investir nisso. O que eu penso sobre esse assunto? Eu acho que o ideal era não ter
Acho. Porque ninguém merece trabalhar 6 dias e folgar um, né? É puxado. Mas, de qualquer forma, eu sempre trabalhei 6 por 1 na vida. Porque o meu trampo era 5 por 2, só que de sábado e domingo eu tocava em casamento. Então, assim, fazia tal da renda extra. A questão eu acho que é assim. O pessoal tem que tomar cuidado, até com esse ponto que a gente tá falando, de ter raiva de rico. O pessoal chega e fala assim, tem que acabar com 6 por 1. Porque os ricos que tem que pagar mais funcionário. Mas peraí, tem muito pobre que é comerciante. A maior parte, na verdade, é pequeno empreendedor. Eu conheço gente que trabalha em lanchonete, trabalha de domingo a domingo e tá no mau cagaço. Porque se tiver que tirar o 6 por 1, vai ter que ter mais funcionário. Se tiver mais funcionário, vai ter que aumentar o preço das coisas. Porque o cara vai ter que aumentar o preço do lanche, do hambúrguer. Ou vai ter que contratar alguém para buraco que ficou. Vai ter, e vai sair mais caro para ele. E essa conta vai ser repassada pra gente. E aí tudo vai ficar mais caro pra gente. E aí eu te pergunto, quem que se ferra mais com isso? O rico ou o pobre? O pobre. Porque o rico tá cagando se o hambúrguer custa 20 conto ou 30. Não faz diferença para ele. O rico tá nem aí se o arroz está custando 20 reais ou 25. Agora, pro pobre isso faz uma diferença do caramba. Então, pensando nisso de economia, de política, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que, a princípio, nossa, eu queria que não tivesse 6 por 1. Eu queria que fosse 5 por 2. Só que eu tenho que pensar que isso vai influenciar o país inteiro, em outras formas. Então, por mais que a gente ame e queira que a pessoa não tenha que trabalhar nesse formato, pode acontecer de aumentar o preço de tudo. E aí todo mundo vai se ferrar da mesma forma. Sim, e a gente tem que tomar esse cuidado de parecer que tem que parar para ajudar o pobre. Sem pensar que um monte de outra mudança que isso vai acarretar pode prejudicar muito mais o pobre do que isso. O cara que é 6 por 1 pode ser mandado embora, talvez, depois ter que procurar emprego e não achar mais. Desemprego, né, em massa. Sim, Então, eu sempre vou defender o pobre. Só que em falar sobre esse 6 por 1 ou não, eu tô pensando no pobre também, porque se o preço das coisas aumentar, é o pobre que vai se ferrar, não é o rico. Né? O rico não vai fazer tanta diferença. Então, influencia na economia, mas eu sempre falo, cara, faça o teu. Você sabe que tem um livro que eu terminei de ler agora, chama O Mesmo de Sempre. É muito bom, de um cara chamado Morgan Housel, que ele é o mesmo escritor de um outro livro que foi best-seller, o mais vendido, acho que em 2022, chama A Psicologia Financeira. Ele fez um outro livro, chama O Mesmo de Sempre. Tem um capítulo que ele fala como as pessoas gostam de tornar complexo coisa simples, para parecer mais inteligente. Aí ele dá vários exemplos lá de tipo assim, tese, sei lá, que tem 139 páginas, cara, poderia ser escrito em 20. Só que quando você faz 139, nossa, o cara é inteligente, é um crânio, né? Impressiona. Então, aí ele fala uma coisa lá sobre como muita coisa no mundo pode ser simplificada. Aí ele fala, o que a gente tem que fazer para mudar de vida e enriquecer? Trabalhar bastante, gastar menos do que a gente ganha e investir uma parte do que... Acabou, é isso. Não tem segredo, na verdade. Tipo, mano, eu poderia ficar aqui 8 horas falando sobre várias coisas, educação financeira, mas tudo se resume ao quê? Trabalhar, que é o primeiro tripézinho, né? Para você saber usar o teu dinheiro e gastar menos do que ganha, 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Ou seja, de cada 10 aposentados, 7 está lascado, né? Você gasta menos para que esse valor aí que você não gastou, você invista. E o investimento é o que vai fazer você juntar patrimônio. Como que você quer ficar rico sem investir? Não tem como. Porque o investimento é o quê? É você juntar dinheiro, fazer ele aumentar, até o ponto que você vai ter 100 mil.